Presidente russo Vladimir Putin convoca reservistas para a guerra e fala em conflito nuclear. Banco Central do Brasil interrompe sequência de altas da taxa básica de juros da economia. Levantamento aponta que brasileiros guardam 9 bilhões de moedas em casa. Enfermeiros fazem protesto em 7 capitais para exigir manutenção do piso da categoria. Prédio de 5 andares desaba em Belo Horizonte e mata uma pessoa. A abstenção nas urnas cresce a cada eleição e as mulheres puxam a fila. 230 baleias encalham em praia da Austrália. E o telescópio James Webb captura as imagens mais nítidas dos anéis de Netuno. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou 300 mil cidadãos da reserva do Exército para se unirem às tropas russas na Ucrânia e também fez ameaças nucleares aos países do Ocidente. Durante o dia, líderes do mundo inteiro reagiram à posição do presidente russo. As fortes declarações aconteceram em um pronunciamento do presidente à nação pela televisão. Putin disse, abre aspas, gostaria de lembrar que nosso país tem várias armas de destruição e, em certos aspectos, até mais modernas que os países da OTAN. Se há uma ameaça à integridade territorial russa, para proteger o país, certamente vamos usar todos os meios disponíveis. Isto não é um blefe. Fecha aspas. O líder russo também anunciou apoiar os referendos que buscam aceitação popular para anexar 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia à Rússia. Reforço que vamos fazer de tudo para garantir condições seguras para os referendos e que as pessoas possam expressar os próprios desejos. E vamos apoiar a escolha tomada pela maioria dos moradores de cada região. Nas regiões de Kherson e Kharkiv, as forças russas sofreram perdas militares consideráveis e tiveram que ceder muito território nos últimos dias. Ainda durante o seu pronunciamento, Putin afirmou ter assinado um decreto convocando cerca de 300 mil reservistas do exército. O líder russo não deixou claro a partir de quando eles começarão a ser convocados e nem quanto tempo será necessário para terminar a convocação. Poucas horas após o anúncio de Putin, cerca de 1.000 pessoas foram presas em protestos realizados em Moscou. Além disso, sites de companhias aéreas registraram um aumento na procura por passagens de saída da Rússia. Os voos diretos de Moscou para Istambul, na Turquia, e para cidades da Armênia, destinos que permitem a entrada de russos sem vistos, já estavam esgotados. Fora do país, o discurso de Putin gerou reações imediatas de vários chefes de Estado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não acredita que a Rússia usará armas nucleares e fez duras críticas à mobilização parcial decretada por Putin, afirmando que ele quer afogar a Ucrânia em sangue. Durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Zelensky afirmou que um crime foi cometido contra sua nação e pediu que uma punição justa para a Rússia seja aplicada por todos os incidentes causados pela guerra. Sua fala foi gravada porque o ucraniano preferiu não deixar Kiev, já que o seu país continua enfrentando a invasão por forças russas. O assunto também causou reação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também em seu discurso na Assembleia da ONU acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais da organização e disse que Moscou estava fazendo ameaças irresponsáveis do uso de armas nucleares. O chefe de Estado defendeu ainda que as sanções impostas a Moscou permitam que a Rússia continue exportando alimentos e fertilizantes. E terminou dizendo que a batalha na Ucrânia é a guerra de um homem só, já que nenhum país ameaçou a Rússia, condenando mais uma vez a postura de Vladimir Putin. Profissionais da área de enfermagem saíram hoje às ruas de 7 capitais em protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o piso salarial da categoria de R$ 4.750.
Eles estão fazendo uma paralisação de 24 horas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Salvador, Recife e Brasília, local onde a repórter Jaqueline Fonseca acompanhou a movimentação. Os profissionais da enfermagem se reuniram no Museu da República e marcharam pela Esplanada dos Ministérios até a Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Eles protestam contra a decisão do Supremo que derrubou a lei que cria o piso salarial da enfermagem. A paralisação nacional da categoria por 24 horas foi aprovada em Assembleia na última quinta-feira e respeitou o limite legal de manter pelo menos 30% dos profissionais nos postos de trabalho. Além disso, postos essenciais, como os que atuam em UTI, mantiveram o quadro em 100%. Os profissionais da enfermagem querem um restabelecimento da lei que cria o piso salarial e fixa o pagamento mínimo desses trabalhadores em R$ 4.750. Depois da decisão do STF de suspender a lei, o Congresso Nacional se mobilizou em busca de fontes de recurso para reduzir o impacto provocado pela medida. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o piso salarial da enfermagem gera um impacto de 10 bilhões e meio de reais por ano às prefeituras e pode provocar mais de 30 mil demissões. Já a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais particulares, afirma que a medida pode causar o fechamento de 20 mil leitos e um impacto orçamentário de 16 bilhões de reais. Em nota, nesta quarta-feira, a CNS disse que reconhece o trabalho dos profissionais da enfermagem como imprescindível em todo o país e acredita ser justa a valorização desses profissionais. Mas é necessário que o governo federal e o Congresso Nacional busquem fontes para custear a medida. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas após um prédio desabar na manhã desta quarta-feira em Belo Horizonte. Imagens de um circuito de câmera de segurança mostram o momento em que um prédio de 5 andares, em fase final de acabamento, desabou sobre uma casa no bairro do Planalto, região norte de Belo Horizonte. As 4 vítimas do acidente, um casal de idosos e suas 2 filhas, moravam na cobertura do recém-inaugurado edifício. Elas foram resgatadas e levadas para 2 hospitais da região. Uma idosa de 70 anos que havia sido socorrida não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o prédio que desabou não estava 100% regularizado para a moradia. Apenas 2 famílias moravam nele. Uma delas morava no térreo e não estava no local no momento do acidente. Já as 4 vítimas, que são da mesma família, moravam na parte superior. A Defesa Civil interditou 2 casas depois que o prédio desabou. A estrutura caiu em cima de um imóvel vizinho, que também estava vazio no momento do acidente, já que a família moradora estava viajando. O outro imóvel atingido funcionava como salão de beleza e foi parcialmente interditado. Um helicóptero que transportava 4 pessoas, entre elas o deputado Hercílio Diniz, do MDB, e o vice-prefeito de Governador Valadares, Davi Barroso, caiu hoje em Minas Gerais. O vídeo mostra o momento em que a aeronave se aproxima do ponto de descida e logo em seguida é possível ver um clarão. O helicóptero modelo Robinson caiu em uma área de brejo em Engenheiro Caldas, depois que bateu em um fio de alta tensão. Além dos 2 políticos que voltavam de um compromisso de campanha, do piloto da aeronave Fabiano Rufino e também estava a bordo o locutor Luciano Viana. Todos foram levados para um hospital da cidade e, segundo uma nota divulgada pelo próprio deputado, todos passam bem. O Supremo Tribunal Federal concluiu a votação dos decretos que facilitam o acesso às armas. Por 9 votos a 2, os ministros derrubaram as medidas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques divergiram do relator Edson Fachin e queriam manter tudo como estava. Damos sequência com o nosso ranking de recuperados da Covid-19 do programa SOS da Fé. Vitoriosos que superaram os sintomas da doença porque se apoiaram na palavra de Jesus. Lá do Rio de Janeiro, o jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns desses testemunhos. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Jaqueto, boa noite, Beatriz. É uma alegria estar aqui compartilhando testemunho de pessoas que receberam a cura da Covid-19. A Zeli Terezinha de Souza, de Florianópolis, em Santa Catarina, contou que 4 familiares e ela estavam com a Covid. E, graças a Deus,
todos ficaram curados. A Zélia Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, contou que ela mais 3 familiares também contraíram o vírus, mas hoje estão livres. E a Luzia, de São João de Meriti, aqui do Rio de Janeiro, intercedeu pelo filho, que estava com os sintomas da Covid, mas também ficou curado. Hoje foi dia de 2 atacadões aí de testemunhos, né? Quando uma pessoa intercede por várias e todas elas são curadas. É assim que Deus faz. Curas atrás de curas. Vamos conferir agora o nosso ranking total? De volta para São Paulo. Vamos lá, Anderson. Os números acabam de chegar atualizados nesta quarta-feira. 175 pessoas curadas hoje. E o total? 183.450 curados. E veja a seguir, Banco Central do Brasil interrompe sequência de altas da taxa básica de juros da economia. E ainda, um levantamento aponta que brasileiros guardam 9 bilhões de moedas em casa. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que o índice maior do desemprego está entre pessoas com deficiência. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e mostrou que apenas 28% das pessoas com alguma necessidade especial e com idade para trabalhar estavam incluídas no mercado de trabalho, contra 66% daquelas sem deficiência. Já nas vagas informais, a taxa é ainda maior, 34,3% contra 50,9%. Com relação ao rendimento médio mensal do trabalhador com deficiência, o valor é de R$ 1.639 para R$ 2.619 do trabalhador ocupado sem nenhum tipo de deficiência. Dados do Censo Escolar de 2019 revelaram ainda que as dificuldades começam no acesso à educação, quando muitos alunos ainda estudam em escolas não adaptadas para pessoas com deficiência, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental. As vendas no comércio têm a maior alta do ano no mês de agosto em todo o país. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a expectativa para o aumento nas vendas de final de ano são positivas. Com avanço de 1,4%, o mês de agosto apresentou recuperação nas vendas nacionais do comércio físico, frente à queda de 1% em julho, de acordo com dados do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa. O crescimento foi impulsionado pelo setor de veículos, motos e peças, que registrou aumento de 7,6%. Além do Dia dos Pais, que sempre movimenta o comércio, o recuo da inflação, motivada pela queda nos preços dos combustíveis e também da energia elétrica, explica o saldo positivo do varejo no mês de agosto. Segundo a Federação do Comércio, o comércio varejista de Dourados teve de 1 a 1,5 percentual de aumento de vendas em relacionamento ao Dia dos Pais, comparando esse ano com o ano passado. Outro dado importante, que o presente do Dia dos Pais também foi um pouquinho abaixo do valor nominal do ano passado, mas a quantidade foi maior. No Brasil, o mês de agosto marcou a maior alta de 2022 na variação anual, 2,6% frente ao mesmo período de 2021. Avanço foi liderado pelo setor de veículos, motos e peças, com 9,8%, seguido por tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com 9,3%, e material de construção, com 0,3%. Já com retração, estão em ordem decrescente móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, com menos 0,5%. Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas e combustíveis e lubrificantes, 0,3%. Com o recuo da inflação, a expectativa para o aumento nas vendas de final de ano são positivas e as campanhas já começam a ser elaboradas para conquistar a confiança dos consumidores. As expectativas são muito boas, porque a gente está vendo as notícias a nível de Brasil, no norte, na economia, e nós já estamos iniciando uma conversa com o CDL para fazermos uma campanha dia do Natal envolvendo a sede, CDL, Abracel e o Sindicom. O comércio varejista, principalmente de presente, ele sempre espera que cada ano vai aumentar. Com certeza essa campanha irá ajudar isso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei que obriga os planos de saúde a bancarem tratamentos que não estejam na lista de referência básica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta
coloca fim ao chamado rol taxativo da ANS e restabelece, assim, o rol exemplificativo e determina que a lista com a relação de procedimentos da agência serve apenas como referência para os planos de saúde e não significa que os itens que constam no documento são os únicos que devem ser cobertos. A Anatel obrigou as operadoras a repassarem a redução do ICMS para o consumidor. A lei aprovada pelo Congresso baixou o imposto para serviços de telecomunicações, mas os consumidores reclamam que os preços não diminuíram. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais. O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços. A aviação Itapemirim e suas subsidiárias tiveram sua falência decretada nesta quarta-feira pela primeira vara de falências e recuperação judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão atendeu a um pedido da administradora judicial do grupo, chamada EXM Partners. Apesar de estar em recuperação judicial desde 2016, a companhia conseguiu autorização para montar uma empresa do setor aéreo, a ITA, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, um dos momentos de maior crise para o segmento e também alvo de diversas polêmicas, incluindo brigas entre sócios e administradores. A decisão do TJ paulista inclui a manutenção das linhas rodoviárias da companhia e, por um período de 12 meses, foi estabelecido o arrendamento para a empresa Suzantur, que opera ônibus urbanos no ABC, na Grande São Paulo. O Banco Central interrompeu uma sequência de 12 altas seguidas e manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Mas a decisão não foi unânime. Dos 9 membros do Comitê de Política Monetária, 2 votaram por um aumento residual de 0,25%. Só que prevaleceu os últimos resultados divulgados sobre a inflação, que está em queda. O Copom ainda vai se reunir nos dias 25 e 26 de outubro. Nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou a taxa básica de juro da economia em 0,75 ponto percentual. Com a terceira decisão unânime seguida, passou para a faixa de 3% a 3,25% ao ano. E para combater a inflação, o Banco Central prevê mais um aumento da taxa ainda esse ano. No Brasil, como ainda não havia saído a decisão sobre a Selic, o que influenciou o fechamento do mercado financeiro foi a taxa dos Estados Unidos e, por isso, o dólar registrou alta de 0,4%, sendo negociado a R$ 5,17 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,52% aos 111.936 pontos. No primeiro semestre de 2022, o número de imóveis novos vendidos no Brasil aumentou 18% na comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. Os dados foram coletados com 18 empresas integradas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O destaque é para os empreendimentos de médio e alto padrão. No segmento, o número de imóveis lançados entre janeiro e junho deste ano teve um crescimento de 20%
em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já as vendas nesse segmento subiram 103% no período. Segundo a associação, um dos motivos para esse movimento é a oferta de crédito imobiliário de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, que cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2021. Outro ponto positivo é a relação de extrato-venda, que terminou o semestre com um patamar de 10,9% ao ano, o menor desde o início da série histórica, iniciada em 2014. Segundo o Banco Central, 9 bilhões de moedas estão fora de circulação do comércio no Brasil. De acordo com os cálculos do BC, a estimativa é que 36% das moedas não estão sendo usadas pelos brasileiros. Moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. Tem ainda as de R$1. Por onde andam essas belezinhas? No açougue do Júnior, a escassez é grande. As pessoas utilizam muito cartão de crédito, o Pix que veio para ajudar bastante, né? Então a movimentação de dinheiro diminuiu bastante, né? E as moedinhas também, né? A gente sempre, todo dia a gente tem que procurar para trocar. Tem muito colecionador que segura e guarda em casa, essas moedas de R$1 mesmo a gente não localiza, a gente não encontra, né? E faz um apelo à população para contribuir com o comércio, né? De girar a moedinha. Na loja da Milena não tem sido diferente. Antes, o acesso às notas e moedas era maior. A gente sente falta do dinheiro, da moeda principalmente, que está muito difícil. Às vezes tem cliente que não gosta de receber troco em moeda, entendeu? Aí é a hora que a gente tem que recorrer para os vizinhos das lojas, mas a gente vai levando. Nessa de recorrer aos vizinhos, já chegou algum momento assim de ir lá pedir para poder trocar, para poder ver uma moeda e também faltar no vizinho? Já chegou. Tanto moeda quanto notas maiores. Quando é alguém conhecido, para não perder a venda, né, a gente deixa aí, depois a pessoa paga. A gente sempre dá um jeitinho. Na pastelaria onde a Rose trabalha, as moedas sumiram. O cliente chega aqui com a nota de R$5, por exemplo, o pastel é R$4,50. A gente não tem moeda, aí a gente dá o troco em bala ou em caldo, porque a moeda está em escassez, está em falta, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essas moedas? O que vocês estão fazendo com essas moedas, viu? Que estão sumindo. A maioria das lojas que você vai tem placas de pessoas pedindo moedas, porque as moedas sumiram. Você falou que hoje mesmo só tem essas que estão aqui em cima. Sim, só tem esse pouquinho de moeda, para trabalhar até fechar a lanchonete, que é 6 horas. Ou seja, a gente vai ter que se virar para poder dar o troco para o cliente. Até os clientes percebem a diminuição na circulação do dinheiro. Nossa, tem faltado muito. Eu já passei assim, uma situação, às vezes, lá na loja, sobre troco, né? Da moça ficar quase uns 20 minutos, eu aguardando, porque ela não tinha troco de moeda para passar para o pessoal. E as moedas que ficam em casa, às vezes as crianças gostam de colocar, né, no cofrinho e tal. Aí acontece que dificulta demais as pessoas no comércio. Obrigado. Como a gente pode ver, tem sido cada vez mais difícil encontrar dinheiro em espécie, principalmente moedas, no comércio. Com a evolução nos meios de pagamento, muitas pessoas têm optado por utilizar o Pix, cartões de crédito e até mesmo de débito. Aliado a isso, existem ainda aquelas pessoas que buscam guardar e até mesmo colecionar essas moedas. Tem gente pagando até R$10 mil por uma única moeda de R$1. São numismáticos, pessoas especialistas em estudar medalhas e moedas, mas não é qualquer moeda comprada por eles. Geralmente as com maior valor são de algum momento importante da história. Dentre os modelos buscados estão as moedas comemorativas, confeccionadas no período das Olimpíadas de 2016 no Brasil. Outras moedas raras são as de 50 centavos, produzidas pelo Banco Central sem o número 0. Foram 40 mil unidades de moedas de 50 centavos com o erro, que circularam até 2012. E veja a seguir, a abstenção nas urnas cresce a cada eleição e as mulheres puxam a fila. E ainda, 230 baleias encalham em praia na Austrália.
A abstenção nas urnas tem crescido no Brasil. E são as mulheres que puxam a fila dos eleitores que trocam as sessões de votação por outros lugares nos dias de eleição. Na última eleição presidencial, a abstenção do eleitorado foi de 20,32%. Mais de 29 milhões de pessoas deixaram de votar. Já em 2014, o número foi menor, 27.697.000, o que corresponde a 19% do eleitorado apto. Isso no primeiro turno. No segundo turno, o número de eleitores que não compareceram foi ainda maior, cerca de 21%, tanto em 2018 quanto em 2014. Os dados do TSE apontam ainda que os eleitores de 25 a 29 anos faltam mais. A abstenção, ou seja, o número de eleitores que deixa de votar, tem crescido e é maior entre as mulheres. Em 2018, mais de 15 milhões de mulheres deixaram de votar, enquanto entre os homens, a abstenção foi de 14.648.000. E o número de mulheres ausentes deu um salto de 2014 para 2018. Em 2014, a abstenção foi de 18% do eleitorado feminino e em 2018 passou para 20%. Segundo a organização Elas que Decidem, que incentiva a participação feminina na política, na região sudeste, mais da metade das mulheres não votaram em 2018. A organização também aponta que o número de mulheres que votam nulo ou branco é maior do que o de homens. A política brasileira, historicamente, sempre foi ocupada por homens. Vamos lembrar que há menos de 100 anos, as mulheres sequer votavam. Hoje, as mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. E para que esse eleitorado esteja corretamente representado, tanto no parlamento quanto no poder executivo, é importante que cada vez mais as mulheres se candidatem. Dona Olímpia, que tem mais de 70 anos e nem é obrigada a votar por causa da idade, dá o recado. Depois de tanta luta para conquistar o direito ao voto feminino, é dever de todas as mulheres participar da escolha e comparecer às eleições. Foi um direito adquirido há 90 anos atrás, em 1932. Foi muita luta. E por que nós vamos agora desperdiçar os anos que ainda a gente tem aqui para frente? Vamos até as urnas, vamos dar o nosso voto, colocar lá representantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, defendeu as urnas eletrônicas. Hoje, em encontro por videoconferência com a cúpula do Judiciário dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ela disse que os votos digitais permitem confiança e velocidade na apuração, que viabiliza a declaração dos resultados no mesmo dia. E lembrou que antes do sistema eletrônico é que existiam as fraudes. Muitos casos de catapora estão sendo registrados em Mato Grosso do Sul e os médicos fazem um alerta. O vírus que provoca a doença é o mesmo que o da herpes zoster. A melhor forma de prevenir é a vacina, indicada principalmente para quem tem mais de 50 anos, mas que infelizmente não está disponível na rede pública de saúde. Thelma conta que passou por momentos difíceis. Estas fotos mostram o rosto inchado, no olho. Entre os principais sintomas, a dor. Sentia coceira e dor. E aí no dia seguinte já estava com as bolhas, umas bolhas. Aí fui imediatamente ao médico, oftalmo, e ele constatou que era a herpes zoster. O que muita gente não sabe é que o vírus que provoca a herpes zoster é o mesmo da varicela ou catapora, que tem casos registrados em Mato Grosso do Sul. O médico explica que quando crianças, as pessoas desenvolvem varicela, mas o vírus permanece no organismo. O vírus, ele vai entrar em latência, fica no gânglio dorsal, depois que cicatriza, depois que cura da catapora, mas ele vai ficar lá, escondidinho no nervo. Aí quando o paciente envelhece, com envelhecimento, pela diminuição da imunidade, depois dos 40, 50 anos, ele pode aparecer como zoster, mais localizado no rosto,
né, no nervo oftálmico, no nervo torácico, no nervo lombar, nas pernas, nos braços. O médico dermatologista destaca que a dor intensa é realmente o principal sintoma da herpes zoster. Existe um acometimento, uma inflamação também em cima desse nervo, levando à necrose, e aí o paciente começa a ter dor tipo pontada, tipo queimação, tipo fincada. É uma dor insuportável e que pode persistir, às vezes, depois, mesmo que cicatriza o zoster, e vai cicatrizar depois de mais ou menos uns 30 dias, com a medicação ou sem a medicação específica, pode durar, às vezes, até 2, 3 anos. Conforme estudo da Open Forum, o vírus da Covid fez com que as chances de desenvolver herpes zoster aumentassem em 15%. Provavelmente a vacina e o próprio Covid, o vírus vivo do Covid, né, ele despertou o sistema imunológico, né, e que provavelmente teve uma ação no recrudescimento, no reaparecimento, fazendo que esse vírus saia da latência em atividade, né? Então, aconteceu muitos casos. E para que se tenha até 90% de chances de não desenvolver a doença, o médico explica que a vacina é a melhor solução, apesar de não estar disponível na rede pública e ser cara, custa em torno de R$ 900. Hoje, a gente tem vacinas que são feitas através de tecnologia recombinante. É uma vacina que tem uma eficácia, mesmo em idosos, acima de 90%. Né? Então, uma eficácia muito boa. A vacina é o melhor caminho, não existe outro. Eu ainda não me vacinei, porque eu estou ainda na fase de recuperação da doença, tem 6 meses. Após 6 meses, é para eu me vacinar. Eu vou me vacinar. Vou me vacinar para valer. E quem puder, se vacine. Infelizmente, não tem no sistema público, deveria ter. Nos últimos 6 meses, as doenças cardíacas foram as principais causas de morte no Brasil, ultrapassando a Covid. O Setembro Vermelho foi criado para alertar sobre os cuidados com as doenças cardiovasculares. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, este ano mais de 273 mil pessoas morreram de problemas no coração. Desde março, as patologias cardiovasculares ultrapassaram a Covid-19 no ranking de óbitos no país. Hábitos de vida saudáveis são fundamentais para a prevenção destas e de outras doenças. A alimentação equilibrada, o combate ao estresse, o exercício físico, o consumo minimizado, moderado de álcool, né? E dormir bem. Também, dormir bem. São esses hábitos assim que, em geral, ajudam muito a gente. Mas, segundo o médico cardiologista, algumas pessoas podem apresentar problemas no coração, mesmo seguindo à risca as recomendações médicas. Frequentemente, morte súbita em pessoas que praticam atividade física. São doentes, ou têm uma arritmia cardíaca, ou têm pressão alta, ou têm angina e não sabem, né? Artérias comprometidas, coronárias obstruídas no coração, não sabem. É por isso que o check-up é tão importante, para identificar problemas de origem hereditária, que nem sempre apresentam sintomas. O ideal, segundo o médico, é fazer pelo menos um check-up por ano a partir dos 30 anos de idade. Os que forem detectados com alguma doença, diabetes, ou que sejam obesos, ou que sejam hipertensos, ou que fumem, ou que sejam muito sedentários, esses devem vir umas 2 vezes ao ano, porque o seu risco é de médio para alto. Reduzir o nível de estresse também é fundamental para manter o corpo e a mente sã. O que o médico reconhece não foi fácil, especialmente durante a pandemia. Tem uma epidemia que a gente não esperava. Que é a epidemia da desinformação, né? As fake news, elas não são tão inocentes assim, né? Porque as fake news desinformam, informam errado, né? E criam fantasias que não acontecem. Então a gente viu muita gente falecer vítima de desinformação. Cerca de 230 baleias da espécie piloto foram encontradas encalhadas nesta quarta-feira na costa oeste da Tasmânia, que fica na Austrália. Segundo as autoridades, apenas metade pareciam estar vivas.
O Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia informou que o grupo encalhou perto do porto de Macquarie. As imagens aéreas mostram uma cena devastadora de dezenas de cetáceos espalhados ao longo de um trecho de praia, onde a água gelada encontra a areia. Moradores jogaram cobertores nas sobreviventes e usaram baldes de água para mantê-las vivas, enquanto outras tentavam se libertar sem sucesso. As autoridades anunciaram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local. Eles tentaram devolver a água àquelas que estão suficientemente fortes para sobreviver. Os animais mortos devem ser rebocados para o mar, para evitar atrair tubarões à região. Há quase 2 anos, a mesma área foi cenário de outro encalhe em massa, com quase 500 baleias-piloto, das quais apenas 100 sobreviveram. As causas dos encalhes em massa não são completamente compreendidas. Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos que desviam de sua rota depois de se alimentarem muito perto da costa. As baleias-pilotos são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo. E veja a seguir, mais de 500 expositores de artesanato, moda e muito mais se apresentam numa exposição lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E veja também imagens super nítidas dos anéis de Netuno, capturadas pelo telescópio espacial James Webb. Os pais que fumam perto dos filhos pequenos elevam o risco do desenvolvimento de asma em 59% até para os futuros netos, segundo um estudo feito por uma universidade da Austrália. Conhecidos como fumantes passivos, as crianças expostas recorrentemente à fumaça do cigarro dos pais durante a infância têm um risco maior de desenvolver quadros de asma não alérgica. A probabilidade aumenta ainda mais caso o pai tenha também se tornado fumante ao crescer. Os pesquisadores australianos da Universidade de Melbourne analisaram informações disponíveis em um banco de dados do estado da Tasmânia de cerca de 1.689 crianças, além de seus pais e avós. Eles selecionaram as crianças que desenvolveram um quadro de asma até os 7 anos de idade e se os pais desses pequenos haviam crescido até os 15 anos com responsáveis que fumavam em casa. A pesquisa também mostrou se os pais cresceram e se tornaram fumantes ou não. O objetivo dos cientistas era avaliar se o hábito de fumar próximo aos filhos, que já é sabidamente danoso por elevar riscos como de doenças respiratórias e câncer, poderia ter seus impactos estendidos até mesmo para as futuras gerações. O monitoramento, que começou em 1968, é um dos maiores do mundo. Faltam 60 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022 com o Leonardo Félix. No boletim de hoje, ele fala da economia e da política do país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a economia e a política do país sede. No ano de 1974, a Qatar Petróleo assumiu a exploração e o controle do petróleo existente no país, alavancando a economia. Pouco antes, o Qatar ainda tinha influência britânica, mas tornou-se independente do Reino Unido em 1971. Atualmente, o país é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural do mundo. A dinastia soberana no Qatar é a família Al Thani, há quase 150 anos no poder, em uma monarquia cujo governo é herdado de pai para filho. É isso aí, faltam 2 meses, gente, 60 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Uma escritora encanta a todos por onde passa. Com apenas 10 anos, Naira lançou sua segunda obra da carreira e já é um talento da literatura. Como uma criança nascida na era digital, é no computador que Naira se sente à vontade para escrever. Aos 10 anos de idade, ela lança a segunda obra da carreira de escritora infantil, o livro A Maratona dos Caracóis, cujo protagonista é um caracol chamado Lucas, que marcou uma corrida. No meio do caminho tem um imprevisto, Lucas cai no buraco e... Nesse imprevisto, os amigos correm para buscar cipó e
e ajudar o Lucas a sair do buraco. Depois dele sair, eles continuaram a corrida. Mas quando estavam perto da linha de chegada, já tinha um vencedor, que era a Esther. Ela não tinha percebido que o Lucas tinha caído no buraco e como ela era mais distraída, ela passou longe do buraco e venceu a corrida. A obra é bilíngue. A inspiração para incluir a tradução em espanhol veio do contato com amigos de outra nacionalidade. Eu tinha muitos colegas venezuelanos, eles não sabiam ler nem falar português. Aí eu tive essa ideia de escrever em espanhol para eles. O primeiro livro, a Naira escreveu e desenhou aos 8 anos de idade. Por iniciativa da escola, ela retratou as brincadeiras que os pais tinham quando eram crianças e com as quais ela também se divertia. Se depender da paixão pelos livros e da dedicação da Naira, vamos ver ainda muito mais obras dessa escritora talentosa. Ela, inclusive, já está produzindo mais 2. Podemos dizer que a escritora é um exemplo do quanto a educação e o incentivo à leitura são importantes. A mãe dela, assim como 2 tias, são professoras e sabem o quanto esse contato com os livros é fundamental. Desde bebezinha, na banheira, ela usava o livro de banho, que são aqueles livros de plástico para bebê. Ela sempre estava com eles na mão, livros mesmo no chão, brincando. Na caixa de brinquedo dela tinha livro, né? Então, ela sempre tinha esse incentivo à leitura, né? A gente incentivando ela e lendo perto dela também, para ela poder ver que a gente está lendo e ela poder fazer o mesmo, fazer essa repetição, né? Sempre estudiosa, Naira é um orgulho para os pais, especialmente porque a menina tem uma vontade que nasceu com ela, de compartilhar a paixão pela escrita com mais pessoas. Um orgulho, né, para a gente, né, que ela possa crescer e que possa outras crianças possam se inspirar também, né, para fazer o seu próprio livro, a sua própria arte também, já começar a pensar em estimular outras crianças também. Então é uma alegria como pai, né, de ver a filha, né, nesse desenvolvimento, nessa inteligência que Deus deu para ela. Eu sinto muita alegria porque Deus me deu um dom para escrever. A Feira Bosque da Paz, no bairro Carandá, Bosque, está fazendo o maior sucesso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São mais de 500 expositores de artesanato, moda, antiguidades, gastronomia e muitas atrações culturais. A música de Antônio César e Ciana foi uma das atrações no palco. Debaixo da majestosa árvore no centro do Bosque da Paz, a artista Patty Helmes pintava ao vivo. E nas ruas ao entorno, mais de 400 expositores divulgando produtos de diversas áreas. A Maria Maia trouxe as roupas e acessórios do brechó. Está contente com mais esta oportunidade para vender. Eu já exponho, né, no coletivo nos brechós e vim para cá. Mais um, né? Para somar no final, né? Já Luiz Gugliato expôs as peças autorais e exclusivas que confecciona reutilizando outras. Uma vez que eu trabalho com upcycle, que é o reuso de matéria-prima já existente, isso me dá uma exclusividade para esse look. Então você compra uma peça hoje, não vai achar no mundo uma igual. Os guerreiros e os insetos do Joelson são feitos de materiais recicláveis. Retalho de couro. E algumas madeiras que você pode ver, que por exemplo essas daqui, ó, é de demolição. Então eu reutilizo ela, né, e acabo fazendo também alguns artesanatos que seria aqui, no caso, esses colares. E a variedade em artesanato é imensa. Acessórios, decoração, itens em geral para casa. Teve também plantas, flores e muita coisa gostosa. O artesão, o pessoal
pessoal da moda, da gastronomia, os artistas de Campo Grande, eles abraçaram a causa, acreditaram no nosso projeto de trazer a cultura para Campo Grande, de valorizar o nosso trabalho aqui dentro do estado. A organizadora explica que o evento também vai sempre acolher causas sociais. Nós estamos com os pais dos autistas aqui, que querem divulgar como lidar com essas crianças, porque é uma situação diferenciada, né? Nós estamos com um apoio de conversas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, suicídio, tudo. Então a gente trouxe eles para cá, para que a população veja um cartaz, alguma coisa, salve um número, peça uma ajuda. A estimativa é que cerca de 3.000 pessoas passaram pelo Bosque da Paz nesta primeira edição da feira. A maioria vizinhos e gente que mora nos bairros da região, como a Thelma, que veio com a mãe, Dona Irma. Sempre é bom para a comunidade toda ter um momento de lazer e também para as pessoas que estão fazendo o seu comércio, essa economia rotativa, né? Muito bom para todos, eu acho. Estou gostando bastante, muito mesmo. E para quem não veio nesta estreia, fica aí o convite. A Feira do Bosque da Paz será sempre no terceiro domingo do mês, das 9 da manhã às 2 da tarde. Com certeza um programa para toda a família. Mais um lazer para Campo Grande, né? Para a gente poder vir e curtir as nossas praças, os nossos parques, que são áreas tão bonitas e com o nosso clima tão bom, né? Vamos vir para a rua, vamos aproveitar o que a gente tem. As imagens capturadas de Netuno através do telescópio espacial internacional James Webb foram divulgadas hoje pela NASA e pela Agência Espacial da Europa. O registro inédito do gigante de gelo e o oitavo e mais distante planeta do Sistema Solar revela não apenas a visão mais nítida em 30 anos dos anéis desse planeta distante, como também suas principais características de uma perspectiva totalmente nova. Nas novas imagens, é possível ver seus anéis formados por bilhões de partículas e algumas faixas de poeira mais fracas do único planeta em nosso sistema solar, que não é visível a olho nu. Além dos registros em detalhes de Netuno, o telescópio James Webb também conseguiu capturar 7 das 14 luas conhecidas do planeta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.